Sim. Oi, nos ouvem bem? Boa. Tá bom. Beleza. Pode começar. Ô, Miriam, pode começar. Boa noite. É uma satisfação muito grande. A Câmara Municipal de São Carlos está recebendo todos vocês nesta noite para a gente debater um assunto de muita relevância para o nosso município, né? Município que é a capital da tecnologia, e se nós desejamos ter esse título, nós temos que correr atrás das inovações do mundo contemporâneo e mundo moderno. E o que nós vemos é que parece que o assunto assusta muita gente por ser moderno demais, né? Mas nessa área dessa revolução digital, dessa revolução tecnológica digital que nós vemos no mundo, as coisas são muito rápidas mesmo, né? E cabe a São Carlos, capital da tecnologia, ter a primazia nesse assunto, buscando realmente debater o assunto com a sociedade são-carlense e ouvindo a população, as pessoas do ramo, e tá também apresentando as ideias e os conceitos daquilo que é a tecnologia 5G para uma cidade. O grande desafio da cidade é a modernidade, é o futuro de ser uma smart city, uma cidade inteligente, e para isso nós trouxemos a essa casa hoje, nessa noite, alguns convidados. E essa audiência foi aprovada por unanimidade em uma sessão plenária desse município, há dias atrás, através do requerimento 1717/19, e nós vamos discutir aqui a viabilidade e a necessidade da implantação da tecnologia 5G na cidade de São Carlos. Eu declaro aberta a audiência pública e quero convidar aqui a participar aqui da mesa os participantes. Eu quero convidar o professor Fernando Santos Osório, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, ele é professor da Universidade de São Paulo. Eu quero que vocês recebam o doutor Fernando Santos Osório aqui na nossa casa. Eu quero também salientar a presença e convidar também à mesa o nosso ilustríssimo, querido presidente dessa casa, Lucão Fernandes. Por favor, professor, o senhor pode ocupar aqui, tem a nossa, aqui na tribuna, aqui no lugar mais nobre da casa. Convidando também o doutor José Eduardo Caligiuri Anra, ele é arquiteto, urbanista, também entusiasta desse tema, trabalha bastante, já tem um trabalho bastante avançado com esse assunto, e ele está trazendo para nós também, o José Eduardo pode vir para cá, está trazendo para nós também uma videoconferência com o professor Joaquim Molina, da Fluke Operadora, ele é engenheiro de comunicações. O Joaquim Molina está em São Paulo, vai aparecer a imagem dele, ele deve estar até num automóvel ali, se eu não me engano, mas vai aparecer a imagem dele na tela daqui a pouquinho. Quero convidar também o Danilo Amaral Oliveira, que é mestre em Ciência da Computação pela USP e é fundador do Sigalei. Sigalei, é isso mesmo? Em português mesmo. Então, gente, a gente vai começar a discutir esse assunto. A gente sabe da dificuldade que é essa aproximação entre o conhecimento científico tão presente na cidade de São Carlos e a política. Hoje mesmo eu fui entrevistado por uma emissora de rádio e que foi muito questionado isso, se a política dá abertura à ciência do cão, a tecnologia de São Carlos, as universidades. Nós temos dado essa abertura, o presidente do Cão Fernandes está aqui, mas historicamente as duas instituições nunca se
aproximaram tanto. Chegamos até a ter, por 3 mandatos, o prefeito da cidade de São Carlos foi reitor de universidade aqui de São Carlos, e mesmo assim a gente ainda vê essa distância. Quer dizer, eu acho que sacrifício maior a política de São Carlos não conseguirá fazer. E como todo projeto ousado, ele é difícil. E tudo aquilo que tem dificuldade, nós temos que entender que há uma luta muito grande pela frente. E essa batalha, essa luta que nós temos que pensar em vencer. Né, Tom? A gente pensa em vencer justamente porque a revolução tecnológica está aí e a capital da tecnologia não pode ficar para trás. Eu queria primeiro convidar o José Eduardo Caligiuri Ranha, que é arquiteto, urbanista, e que está diretamente vinculado a essa questão, a ocupar a tribuna, e ele vai também trazer uma ligação, um link com o professor Joaquim Molina, lá de São Paulo, que é engenheiro de comunicações, que é pessoa esperta no assunto. José Eduardo, quero ocupar o seu. Oi, boa noite. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco. Primeiro, para abrir o assunto, eu vou pedir para o Joaquim falar. Acho que ele vai fazer um panorama mais amplo de tudo isso e depois a gente dá sequência. Vocês estão escutando a gente, Joaquim, Marcos? Vocês nos escutam? Sim. Vocês escutam a gente bem também? Sim, tá ótima a conexão. Beleza, fiquem à vontade então. Boa noite, professor Joaquim. Esteja à vontade, como se o senhor estivesse aqui em São Carlos, essa casa. A casa é sua. Boa noite. Perfecto. Primero de todo me apresento, eu sou espanhol, cidadão espanhol, residente no Brasil 20 anos, então meu sotaque pode ser complexo de entender, mas eu trabalho junto com a equipe da Fluke desde já comienzo do ano no lançamento desse novo serviço que vamos prestar centralizados desde São Carlos, e levo 25 anos trabalhando em telecomunicações, dos últimos 20 aqui no Brasil. Então, esta audiência pública que nos convidaram para participar se convocou baixo o título de como trazer tecnologia 5G para a cidade de São Carlos. Eu gostaria de sugerir uma leve mudança na perspectiva. Eu renomearia a comissão, ou esta audiência pública, como trazer serviços de Internet das Coisas, de IoT, para a cidade de São Carlos. Vou explicar por quê. A tecnologia 5G, para implementar tecnologia 5G, o primeiro de todo é ter espectro, frequência. O espectro é licenciado pela Anatel e tipicamente é concedido para quem tem licença de prestação do serviço de telecomunicação, que são as operadoras. Então, é preciso uma operadora que detenha o espectro. O leilão de espectro para 5G ainda não aconteceu no Brasil. Se espera que aconteça no final da primeira metade do próximo ano, para o segundo trimestre. E vão ser as operadoras, a Vivo, a TIM, a Claro, quem vai ganhar espectro para dar esse serviço 5G. Depois de ter o espectro, é preciso fazer investimento em infraestrutura. O 5G ainda não está pronto 100%. Está pronto a primeira versão do 5G. O paradigma que a indústria espera, que vai ser realmente importante, é a segunda versão da 5G, que ainda está em especificação. Então, o tempo para que chegue a infraestrutura disponível, os equipamentos, podem passar facilmente entre 1 e 2 anos. Então, por que comentei que gostaria de renomear como trazer serviços de Internet das Coisas? Como trazer serviços que a Prefeitura de São Carlos possa digitalizar e automatizar processos, que a cidade vire uma Smart City. Hoje se pode fazer com 4G.
muchos de esos servicios se pueden implementar con la tecnología y las redes que hoy ya existen. 5G va a traer tres cosas. Va a traer más velocidad, va a traer más densidad de conexiones por cada radio base y va a traer un tiempo de respuesta menor en las redes, se llama latencia. Mas muchas de las aplicaciones que a gente puede pensar hoy ya tienen velocidad suficiente, densidad suficiente y latencia suficiente en las redes de 4G, que están disponibles y presentes hoy en la ciudad. Estamos hablando de aplicaciones, por ejemplo, para control dinámico das señales de tránsito, que no tengan un tiempo de apertura y fechamiento fixo, sino que en base a sensores da cantidad de flujo de automóviles puedan extender o encortar el tiempo de apertura. Sistemas de monitorización de iluminación pública para ser capaces de detectar cuando tienen errores o fallas en una determinada lámpara o cuando ligamos y desligamos la iluminación pública en función de la iluminación solar, de forma automática. Sistemas de control de cualquier otro servicio público que la prefectura brinde para la población. O traer proyectos de inclusión digital para áreas que no tienen acceso a tecnologías o específicamente en la área de educación, que también hay a salud y educación, que son en muchos casos responsabilidad de las prefecturas. Tienen muchos proyectos que se podrían hacer automatizando con tecnología de Internet de las Cosas hoy, sobre 4G. Y tener pronto ese camino, porque cuando la tecnología 5G llegue, y va a llegar de mano de las operadoras, o simplemente vamos a ganar a capacidad de hacer los mismos procesos más rápido, con mayor densidad y con mayor rapidez de respuesta. Esa sería la contribución que yo daría. Muito obrigado, professor Joaquim Molina, pela sua participação enriquecedora, sem dúvida enriquecedora. A Câmara Municipal de São Carlos agradece a sua participação e foi muito bom contar com a sua experiência, com toda a sua informação, e o nosso projeto é o crescimento de nossa cidade. Tenho certeza que as suas informações são muito úteis à nossa sociedade. Muito obrigado. Okay. O senhor gostaria de salientar mais algum outro ponto, algo que o senhor sentiu completar algo mais? Sim, só queria acrescentar. Esteja à vontade, pode falar. A gente não ouviu. Não deu para escutar. Pode dar continuidade. Vocês estão escutando? Sim, não deu para escutar. Tá ruim para te escutar. A gente escuta bem, Zé. Podem falar. Ele foi perguntado. Só queria acrescentar que o fato de a Fluke ser uma operadora que nasce em São Carlos, que temos a sede lá, estamos à disposição para contribuir em qualquer plano que a prefeitura queira lançar nesta linha, contribuir com o que a gente conhece de indústria ou expertise e até com a tecnologia que estamos trazendo para a nossa nova operadora desde São Carlos. Ao final, todos esos servicios de conectividade de Internet das Cosas simplesmente se transporta o servicio sobre un chip que ten conectividade de datos. E eso é o que nós vamos a trazer para São Carlos. Muito obrigado. A cidadania de São Carlos lhe agradece com imensidão. Muito obrigado. Uma boa noite. Nós vamos dar continuidade agora, trazendo à plenária o professor Fernando Santos Osório. Ele é professor do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da Universidade de São Paulo, campus de São Carlos. Professor Fernando, eu gostaria que o senhor se dirigisse à tribuna.
Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, tendo essa oportunidade, né, de participar dessa audiência pública. Eu vejo sempre com bons olhos quando a gente consegue unir o poder público, né, a parte legislativa, a parte administrativa da cidade, com as universidades, com o que a gente tem de conhecimento, né, no desenvolvimento de tecnologias. Então, é através dessa união que a gente pode fazer grandes mudanças, né? Porque só o conhecimento não vai mudar o mundo se a gente não tiver também o apoio para poder colocar ele a funcionar, e para isso a gente precisa sempre do poder público como parceiro, né, nessas iniciativas. Então, eu agradeço pela oportunidade. Em relação ao 5G, eu devo dizer que eu tenho trabalhado, né, eu fiz o meu doutorado na área de inteligência artificial e robótica e tenho desenvolvido vários projetos nessa área, né. Nós temos o famoso carro Carina autônomo, sem motorista, que foi uma grande conquista da Universidade de São Carlos, da USP, e que foi um dos primeiros veículos, né, a transitar sem motorista. Sem dúvida, o primeiro de todo o país, e acreditamos da América Latina, andar nas ruas de uma cidade, aqui, da nossa cidade. E tudo isso graças à tecnologia que a gente tem, né, disponível em São Carlos, aos grupos de pesquisa, a tudo que se desenvolve, né, dentro das universidades. Temos duas grandes universidades públicas, né, a UFSCar e a USP, e onde se cria uma massa crítica para poder desenvolver esse tipo de tecnologias inovadoras, né? E a gente depende de conexão, a gente depende de transmissão de dados, a gente depende do sem-fio, do wireless, né? E o 5G é isso, é conectividade através do wireless, é conectividade que a gente vai conseguir de alta velocidade, com alta confiabilidade, né? O professor Joaquim acabou de nos colocar, né, que justamente as três grandes vantagens que a gente tira dentro do 5G é que nós temos uma maior velocidade, mas a velocidade ela é dupla. É a velocidade de quantidade de dados e a velocidade com que o dado chega até mim. Isso é extremamente importante para nós, né? Porque se eu posso transmitir mais dados, eu vou poder transmitir voz, vou poder transmitir imagens, vou poder transmitir muita informação, imagens em HD, em alta qualidade, tudo isso numa velocidade muito rápida, e com um tempo de resposta também que é muito importante. Vocês imaginem, num projeto como o do nosso veículo autônomo, que a gente, para poder frear, detectar um obstáculo, fazer algum tipo de reação, isso tem que ocorrer de uma maneira muito rápida para evitar justamente o acidente. E se eu tenho um atraso na entrega dos dados, não é possível, né? Eu vou demorar a receber a informação de que tem algum sensor indicando um obstáculo na via. Então, isso já não permite que a gente faça esse tipo de automação sem ter uma grande velocidade e um tempo de resposta mínimo, né? O que a gente menos quer é aquele sinal que vem a imagem, ela fica meio travada e não chega, ou que a qualidade dos dados cai em resolução, fica aquela coisa meio quadriculada. Isso tudo é o que o 5G pode nos trazer de vantagens, né? Então, como eu posso transmitir muito mais dados, eu tenho condições de receber imagens de alta qualidade, voz com melhor qualidade, né? E todo tipo de dados de dispositivos. E o terceiro ponto que bem apresentou o professor Joaquim foi a questão do número de unidades, número de conexões. Isso também é outro problema, que algumas vezes você vai em algum lugar, qual é a senha do Wi-Fi, né? E aí você quer se conectar ali num restaurante, alguma coisa, e a conexão não entra, porque tem muita gente usando, né? E o 5G vai trazer isso, uma expansão da quantidade de unidades, da quantidade de dispositivos conectados. E por isso que a gente viabiliza a internet das coisas, porque cada coisa pode se conectar e não é um problema de ter um volume enorme de conexões ao mesmo tempo e com alta quantidade de dados trafegando. Então, essa é a importância do 5G.
né? Velocidade em termos de quantidade de dados, em termos de tempo de resposta e quantidade de conexões. Mas aí vem a questão, bom, e por que São Carlos precisa do 5G? Né? Por que isso é tão importante? Por que a gente vai investir em 5G? Vamos gastar o dinheiro público? Vamos, né, começar a tentar fazer uma mudança que realmente vai impactar em equipamentos, em tecnologias que têm que ser instaladas, né? Eu diria que o primeiro ponto que é importante de se ter noção é que o 5G vai entrar, né? Ele vai aparecer em todas as cidades do país, mais cedo ou mais tarde vai estar instalado. Então, a pergunta não é se a gente quer o 5G em São Carlos, é se a gente quer ter ele antes. Se a gente quer apostar nessa tecnologia antes para que ela entre primeiro na cidade e que a gente possa, com isso, desenvolver produtos e soluções, né, que é o objetivo, o desenvolvimento tecnológico e comercial em cima do 5G, e já estarmos preparados para quando o resto do país entrar na onda do 5G. Então, essa é que é a grande questão, não é se vai entrar, é quando vai entrar. E sempre a gente sabe que os pioneiros são aqueles que têm uma grande vantagem por serem os pioneiros, por serem os primeiros a terem usado e acessado e desenvolvido, obviamente, seus produtos em cima de uma tecnologia nova, que depois vão poder vender, né, e vão poder fornecer serviços em cima dessa tecnologia. Né? Então, eu diria que a primeira questão é essa. Assim, o 5G vai entrar, as tecnologias de rede sem fio, de alta velocidade, vão estar presentes. A questão é o quando. Né? E o quando o poder público colabora com isso, né? Porque são as políticas públicas que vão nos permitir fazer isso. Uma questão que a sociedade tem como clara é se é vantajoso. Outros lugares do mundo em que esse sistema já existe, ele trouxe vantagens. Quais vantagens foram estas? E se economicamente a prosperidade acontece? Eu vejo inúmeros modelos de serviços novos implantados com a internet. Imagino, aqui na minha cabeça, que não é tecnológica, ela é biológica, mas imagino que a dinâmica de funcionamento de serviços, tipo delivery, entrega, a operação de drones, por exemplo, na cidade, muitas vezes em substituição a outras formas de transportes. E a cidade aqui também é capital do drone, também produz um número muito grande, tem muitas empresas que trabalham com isso aqui na cidade. Então, eu gostaria que o senhor fizesse assim, uma abordagem de vantagens que a capital da tecnologia São Carlos teria a partir daquele ferramental, a partir daquele substrato que ela já tem, que são essas indústrias nascentes que nós temos aqui, como as indústrias de drone que temos na cidade, e outras empresas que aqui estão, em que elas poderiam estar participando? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é muito claro para quem trabalha nessa área, que o número de possibilidades é enorme, né? E que vai trazer muitas vantagens. Né? E principalmente, como nós já temos tecnologias na capital da tecnologia aqui de São Carlos, nós já temos veículos autônomos. Sim, temos um carro, temos um caminhão, eles circulam tranquilamente, sem motorista, né? Só que restritos ao campus da universidade. Por quê? Entre outras questões, por causa da conectividade, da necessidade de dados, que a gente precisa de dados de GPS, dados de sensores, e que o campus, né, por uma condição que nós estruturamos, nos oferece. Mas fora, não há ainda condições, né, vamos dizer, em algumas questões, entre outras, né, do 5G poderia favorecer muito. Então, eu vou dizer assim, em termos de aplicações, vamos lá. Nós vamos começar primeiro, veículos. Em veículos inteligentes, né, e sem motorista, nós temos o conceito do V2V, né, V2V. É conexão veículo com veículo. Os veículos podem conversar entre si. Esse tipo de tecnologia só é possível com uma conectividade muito rápida, tempo de resposta pequeno, quantidade de dados sendo transmitido. Então, eu posso fazer dois carros conversarem entre si, né? Mas eu preciso, para isso, uma conexão confiável de alta velocidade. Imagine que um carro na frente me avisa, olha, eu estou freando. Eu não preciso enxergar a luzinha de freio, que pode estar queimada, né?
eu vou receber a mensagem dizendo, olha, eu vou frear. E com isso, o meu carro também vai frear. Agora, se eu tenho um delay, né, ou seja, um tempo de entrega desse aviso muito grande, é tarde demais, porque é questão de segundos ali já bateu. Né? Então, o 5G me permite isso, comunicação veículo com veículo. Comunicação que a gente chama de V2I, que é veículo com infraestrutura. Eu posso conversar com uma sinaleira. É possível. Né? A sinaleira poderia me avisar, me informar que abriu, que fechou, etc. Que eu queimei o sinal. Que é muito bom, né? Saber que eu cometi uma infração. E isso são conversas entre equipamentos da internet das coisas. Né? A sinaleira se transforma numa coisa. Ela me passa informações. E eu posso ter os drones também. Os drones, eles transmitem imagem, mas quem é que recebe a imagem? É toda a guarda da cidade? Não. É o operador, uma pessoa. Com a conectividade do 5G, certamente a gente teria condições de distribuir melhor essas informações. Um drone poderia estar informando, né, um monte de pessoas, várias conexões aí, de poderem estar estabelecendo essa ligação, essa conexão sem fio com o drone. E, obviamente, a gente sabe a importância. Um drone pode monitorar situações de acidente, situações de enchente, várias questões que você possa ter. A gente, com essas tecnologias inteligentes, pode ser beneficiado. A questão das câmeras. Quanto custa para a cidade instalar uma câmera nova em algum bairro mais afastado da cidade? Se o bairro tiver conectividade, é óbvio que isso implica em ter as torres de 5G, etc. Mas se ele tiver o 5G, o custo de se colocar uma câmera nova é basicamente o custo da câmera. Né? Hoje eu estava olhando na internet, uma câmera dessas custa, sei lá, R$200, você tem uma câmera dessas em 5G. E aí eu posso colocar, a quantidade de câmeras que eu posso colocar são muito maiores. Né? Eu trouxe aqui até como exemplo alguns circuitinhos que a gente usa na universidade, né? Não sei se vai dar para ver. Esses circuitos daqui, né? Isso aqui é bem pequenininho, isso aqui é um computador. Esse é um computador, ele possui um processador, ele pode fazer... Eu sei que vai ser difícil de enxergar, né? Mas é bem pequenininho, né? Cabe na palma da mão, como a gente costuma dizer. E esse cara aqui ele tem Wi-Fi, tem Bluetooth, não tem ainda o 5G, mas muito em breve no mercado vão estar sendo vendidos equipamentos, né, desse tipo. Todos os equipamentos, né, são equipamentos pequenininhos. E quanto é que custa, hoje em dia, lá fora, um equipamento desse, que é um computadorzinho, com Wi-Fi, com Bluetooth, com sem fio, né? Isso aqui custa, hoje eu olhei na internet, R$10 nos sites, né, do eBay, Alibaba e outros sites que vêm da China, mas custa R$10 lá fora, né? Assim, é o preço que você paga, R$10. E aí a gente fica se perguntando o quanto que isso pode mudar o mundo. Né? Eu posso colocar um equipamento desses naquele ar-condicionado aqui da sala, com um sensor de temperatura, com um relógio, acoplado com um reloginho, e ele diz assim, olha, alguém deixou ligado o ar-condicionado às 2 da manhã, dentro aqui do plenário, gastando energia. Esqueceram ligado. O computadorzinho, ele é inteligente, ele pode ir lá, né, e, justamente estando conectado, ele pode mandar até uma pergunta, olha, é para desligar mesmo? Posso desligar? Não tem problema, não está tendo sessão às 2 da manhã, né? Sim, pode, e ele desliga. Então, isso é a conectividade da internet das coisas. Né? A gente já teve problemas, né, lá na USP, o pessoal toma muito café, né? Isso é normal, né? Assim, trabalha dia e noite e dele café. E nós já tivemos um problema da cafeteira ficar ligada uma noite. Né? Isso, com a conectividade da internet das coisas, os dispositivos começam a se conectar. Hoje em dia, ainda, claro, o dispositivo está muito barato, R$10. Né? $2, $3 você compra um dispositivo desse. Mas ainda é difícil, porque eu preciso de infraestrutura de Wi-Fi, eu preciso, se eu tiver com uma conexão de telefonia, pagar pela telefonia, e as operadoras ainda não têm um serviço, né, porque justamente não conecta tanto, então elas cobram caro, porque elas não podem conectar tanto dispositivo. Então, qual é a solução? É o 5G. Você pode conectar muito mais, você pode baratear o custo de estar conectado na rede,
E as coisas inteligentes vão começar a vir com o 5G, muito em breve, a esse preço mínimo, e a gente vai poder ter, então, a internet das coisas. Com isso, eu consigo colocar câmeras, eu consigo fazer a internet das coisas, a cidade inteligente, que a gente chama, a indústria 4.0, né, que é uma indústria em que as máquinas conversam entre si. Isso hoje em dia ainda não está, assim, apesar de a gente dizer, não, a tecnologia existe e permite, mas ainda não é economicamente viável, não está operacional. E quanto antes alguém coloque uma infraestrutura de 5G em operação, eu vou conseguir transformar a cidade numa cidade inteligente, eu vou conseguir transformar, colocar a internet das coisas, eu vou mexer com telemedicina, eu vou conseguir fazer uma série de coisas que hoje em dia ainda não são possíveis. E vamos fazer em primeiro lugar, né? Porque é isso que a gente quer. Eu quero congratular e cumprimentar a presença do vereador Benedito Mateus Filho, que está aqui conosco, e também quero agradecer e congratular a presença do secretário da Gestão e Planejamento, Carlos Alberto Colense, Caco Colense para os mais próximos. Professor, uma questão que a gente tem observado aqui em tudo que nós vemos é a contemplação do que é o maravilhoso daquilo que a internet 5G pode trazer para nós. Mas também existem dados que possam trazer preocupações. O lado positivo nós estamos entendendo muito bem. Mas e qual seria o lado negativo? Eu pergunto em relação à segurança de dados, em relação ao uso indiscriminado e nocivo, que a gente sabe, né? A gente conhece o Brasil, conhece as pessoas do Brasil, o quanto que as informações distorcidas, qual seria um mecanismo de prevenção do mau uso desse tipo de tecnologia? É claro que a gente vê, né, uma série de comentários, como as pessoas temem, da mesma maneira que temiam no dia que surgiu a televisão em cores, que a televisão em cores pudesse causar danos à visão humana. Falava que existia uma radiação que lesava a retina. Eu era bem criança quando eu vi isso em 74, 75, né? Eu via que as pessoas tinham essa preocupação. No início da década de 90, o advento dos telefones celulares, né, que trazia aquela bateria de níquel, cádmio, também falavam muito que essa bateria poderia trazer novas doenças, como câncer, principalmente no segmento cranial das pessoas, e que não devia estar o celular sendo guardado próximo à virilha, justamente para não gerar infertilidade. E esse mito todo se desmantelou com o passar do tempo. Em relação aos esses fatores contrários à emergência dessa tecnologia. Eu perguntei primeiro a respeito da segurança e do uso maléfico, que isso pode estar feito, inclusive, por organizações criminosas. Eu gostaria que o senhor pincelasse algo nesse sentido. Sim. Eu vou primeiro tratar da questão do que a gente chamaria de lendas urbanas, né? Se acreditava que o celular podia causar doenças, câncer e outras coisas. Se acreditava que a TV podia, né, a cores podia causar algum problema. Está demonstrado que, é claro, não é uma coisa que você deva usar o celular 24 horas por dia grudado, né, na cabeça. Isso tem, obviamente, um pequeno impacto aí que pode ser cumulativo, como tudo que é exagerado, né? Mas o celular, no uso regular do dia a dia, não faz mal. E ele é 4G. Né? Nós estamos só falando de uma mudança que vai aumentar a velocidade, etc., mas ela vai continuar baseada nas tecnologias que já se usa de comunicação sem fio, de ondas de radiofrequência. E o mais interessante de tudo isso é que isso foi bem avisado pela mídia, que nós estamos desativando os canais de TV analógica. Hoje em dia só tem canais de TV digital, ou a cabo ou a digital. Por que foram desativados os canais de TV e as TVs antigas analógicas? Para usar a frequência que se transmitia a TV, vai ser reaproveitada para outros canais, entre eles o 5G. Então, a TV analógica antiga fazia mal? Não, não fazia. Não fazia, absolutamente. Então, o uso do 5G também não deve, absolutamente, causar pânico ou medo e preocupação de que vai fazer mal.
O Wi-Fi se usa amplamente, o Bluetooth se usa muito, tudo é sem fio. O celular conectado no telefone, no 3G, no 4G, se usa e nunca fez mal. Então, tudo isso é óbvio, é uma nova tecnologia, ela causa aquela preocupação, será que vai fazer mal? Eu posso garantir para vocês que faz tanto mal quanto as tecnologias que já haviam. Ou seja, e está provado, né? A população está envelhecendo mais e com saúde. Então, nesse sentido, eu acredito assim, tem que desfazer o mito, né? As pessoas continuam saudáveis usando o celular, usando a televisão digital, analógica, o que for. Então, nesse primeiro quesito, eu diria, não se preocupe, né? É uma nova tecnologia, mas ela está em cima de antigas tecnologias. Quanto à segurança, né? Vamos lá. A questão da segurança é um pouquinho mais delicada. Existe problema de segurança no Wi-Fi? Sim. No celular? Sim. Podem roubar meus dados? Podem hackear minha conta no banco? Podem. Tudo no Wi-Fi ou no 4G ou no celular. Os problemas vão ser os mesmos. Nós vamos ter hackers, nós vamos ter problemas, isso a universidade, né, os pesquisadores tentam resolver esses problemas de ataques, e eles vão continuar existindo. O problema que vai surgir é que nós vamos ter, obviamente, mais tráfego, mais coisa na internet, mais coisas no sem-fio. E, obviamente, que isso pode trazer problemas de segurança. Se você começar, né, como eu disse, eu posso desligar o ar-condicionado, eu posso fazer um carro saber que o da frente freou, mas e se o hacker entrar e ligar o ar-condicionado? E se o hacker entrar e desativar a transmissão de aviso de que o carro da frente está freando? Isso pode acontecer, né? A tecnologia traz isso, só que eu diria que normalmente o problema não está na tecnologia, está nas pessoas. São as pessoas que vão sabotar o sistema, hackear, né, roubar os dados. Então, a questão da segurança ela é a mesma que já existe hoje em dia, a gente já confia, né? Hoje em dia, pouca gente vai ao banco fisicamente, se usa muito no celular. E é um risco, né? É um risco inerente que existe de ter algum ataque. Mas mesmo se eu não usasse o celular, um dos golpes mais famosos da praça é o do boleto falso, né? Que era o método de pagamento mais usado. Então, esse golpe está sumindo porque boleto está desaparecendo, né? Tudo hoje em dia é eletrônico, chega pela internet, paga pela internet. Então, assim, as coisas vão evoluindo, vão trocando, um problema vai criando outro. A questão de que você vai poder ter agora câmeras em todo lugar é preocupante, porque a privacidade é colocada em risco, né? Quanto mais eu facilito colocar câmeras em um número enorme, eu aumento, primeiro, a segurança, porque o poder público pode controlar mais, né, e pode intervir em casos necessários. Mas, ao mesmo tempo, eu perdi a minha privacidade, eu sou monitorado, né? É aquela historinha, vai ser como se em todo lugar tivesse a plaquinha, sorria, você está sendo filmado, porque vai ter câmeras em todo lugar, né? Eu vou perder uma parte da minha privacidade, porque eu vou ser, né, filmado, monitorado, muito mais do que eu já sou hoje em dia. Mas, de novo, eu tenho certeza de que quando eu entrei nesse prédio eu fui filmado. Eu já nem presto mais atenção nisso, né? Por quê? Porque a gente abre mão da sua privacidade para ganhar em praticidade, em segurança, né? Saber que justamente esse monitoramento, quando ele é bem feito, ele é em prol do meu bem-estar, né? Então, se uma pessoa idosa está sozinha numa casa e ela tem um AVC, cai e tem algum problema, com uma câmera você pode controlar isso, né? O vereador Gitinho Matheus tem uma pergunta a lhe fazer, professor, e é muito Sim. oportuna. Sempre, as colocações dele são sempre muito oportunas. Boa noite. Alô? Vereador, usa esse, por favor. Boa noite, professor. Boa noite. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos aqui. Sempre é muito oportuno a gente participar de um evento como esse, visto que hoje se fala muito. E o senhor colocou a questão das lendas urbanas, né?
Eu tinha uma questão aí que o senhor estava colocando. Depois, sobre a questão do clima é um outro momento, mas eu queria aproveitar isso que o senhor colocou, a questão de segurança, né? Quando a gente vê, eu tenho pensado sobre e lido algumas coisas sobre o propósito principal, né, da observação. O senhor falou, eu não me preocupo mais em ser filmado, né? A gente tem percebido que muito mais do que a segurança, né, o controle social, que o propósito que está por trás disso, da questão do 5G, é preocupante nessa questão. O senhor vê que a China, a grande preocupação é o momento, o viés, é para a observação mesmo das pessoas. A questão do reconhecimento facial é uma realidade. Aí entra a questão do crédito social. Então, é um controle maciço. A gente percebe que o primeiro propósito não é a segurança das pessoas, visto de onde vem vindo, né? Mas o primeiro propósito é, sim, o controle social. E aí a gente tem aquela questão do crédito social, como eu falei, né? E nós vemos o seguinte, Curitiba, em 2018, fez um orçamento. Eu não sei se o senhor teve contato com isso. Não. Sobre como é que é a pronúncia dessa empresa chinesa, Huawei? Huawei, né? Huawei. Então, eles 35 milhões de dólares, o orçamento para essa implantação, seria um projeto piloto na cidade de Curitiba e pro bono. Então, a ideia do pro bono é sem despesa alguma, livre de qualquer despesa, né? Então, e a pergunta que se faz é essa: qual é o propósito, né? Qual seria a vantagem da China, né? Qual seria a vantagem da China? Então, quem pagaria alguma coisa? A gente sabe que existe essa guerra tremenda. Acabou a Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, e agora essa Guerra Fria comercial entre China e Estados Unidos, né? E quem arcaria com isso seria a própria população, né? Então, e a gente sabe, eu não sei se o senhor pode esclarecer melhor isso também, o poder de observação não é apenas a pessoa que está na rua quando você implanta essa tecnologia, mas ele entra dentro das casas, dentro dos prédios, e você pode fazer essa visualização em 3D de tudo que tem lá. É real isso, né, professor? Sim, tão real quanto eu fui filmado ao entrar aqui dentro. Sim, mas ou seja, quem vai usar isso? Em qualquer ambiente, mesmo que você esteja dentro de um ambiente. Não, então, a gente percebe que é muito mais. O primeiro propósito que a gente vê isso é moderno, mas é esse o questionamento que às vezes as pessoas fazem, e eu queria que o senhor desse uma palavra sobre isso, sobre essa questão de segurança. Então, o primeiro movimento desse empreendimento não é a segurança, e sim a observação de um modo geral. A gente percebe quem criou o projeto, quem está querendo implantar o projeto. Porque a gente vê que no Brasil existe uma empolgação muito grande para isso. E a Europa e vários outros países estão aguardando o quê? Os testes em outros lugares, com os cobaias. E a gente percebe que essa empolgação no Brasil existe aí, mas outros países querem primeiro que os resultados sejam observados por aqui, né? Essa é uma das questões. Depois eu teria outra para colocar para o senhor. Eu vou ter que discordar do senhor. Tá? Em primeiro lugar, as tecnologias são criadas, sim, para a segurança. Depois as pessoas desvirtuam. Não é o inverso. Elas não estão sendo colocadas para monitorar você, para saber tudo que você faz na vida, para influenciar a sua vida. Não, é o contrário. As tecnologias são criadas primeiro com um fim, normalmente, aqueles que desenvolvem elas fazem pelo bem. Quando foi criado o WhatsApp, ninguém pensou em fake news. Era comunicação, era para avisar. Era para mim chegar em casa e avisar para mim. Saí de viagem, cheguei. Eu estava semana passada no México, estava lá eu no WhatsApp, minha esposa, chegou, legal, não perdi o voo, estou bem, estou aqui no hotel, estou seguro. Então, esse é o objetivo da tecnologia. Então, eu tenho que realmente discordar fortemente com essa ideia de que tudo é feito para nos controlar, que existe um poder maior. Não, por favor. E isso não é verdade. Isso é lenda urbana.
Isso é a lenda urbana. Nós criamos as tecnologias. Se eu criei um carro autônomo, não foi para mim dominar a trajetória de quem está dentro dele. Foi para facilitar a vida, para aumentar a segurança, para evitar acidente. Né? Se eu estou fazendo hoje em dia uma caixinha de controle para colocar dentro de uma moto, que vai me indicar se o condutor da moto é meio apressadão, meio maluco no trânsito, eu estou fazendo isso para salvar a vida dele. Ele vai olhar e dizer, não, estão me controlando, né? A empresa de teleentrega quer saber tudo que eu estou fazendo. Não, não, isso é exagero. Isso é exagero. Os cientistas sabem. A gente cria as coisas pelo bem. O que acontece é que depois se desvirtua. Depois vem uma onda das pessoas que querem usar, como a China, se criou a inteligência artificial, se criou as câmeras, se colocou o reconhecimento facial. Hoje em dia tem gente usando para fazer chamada em sala de aula. Eu tiro a foto, reconhece, eu sei quais os alunos vieram. Isso para mim é ótimo. Só que tem aluno que reclama, né? Porque antigamente eles passavam a listinha e assinavam no lugar dos outros. Então, cuidado. A tecnologia ela vem para o bem. E a gente não pode chegar e ter esse preconceito de que a tecnologia vem já para fazer o mal. Porque aí nós não vamos avançar. Ela vem para o bem. Depois, sim, ela pode ser desvirtuada. O WhatsApp está sendo usado para manipular eleições. Sim. Foi usado nos Estados Unidos, foi usado na Inglaterra e está sendo usado... No Brasil também. No Brasil também, por ambos os lados. Todo mundo. Tá? Então, vamos ser bem claros. É desvirtuado? Claro que é. O controle pode controlar dentro da minha casa? Claro que pode. Mas aí que entra o papel de vocês aqui, do poder público. É o poder público que vai dizer, eu quero transparência. E isso, para mim, é o pilar máximo de toda a ciência, é fazer as coisas com transparência. Se você é transparente, eu boto uma câmera, mas eu posso ver o que eles estão me observando. Eu tenho um banco de dados que guarda meus dados, mas eu tenho acesso a esse banco de dados. Transparência, essa é uma palavra mágica que todo o poder público devia respeitar. Transparência, você abre os dados. Foi o que aconteceu, botaram policiais na beira da praia no Rio de Janeiro. Ou aqui, eu não sei se foi São Paulo, acho que foi na praia, né? São Paulo. Eles usavam as câmeras de monitoramento para olhar para as partes das meninas na praia. Isso aconteceu. Agora, o que acontece? Isso vai acontecer? Está desvirtuando. Era um sistema para garantir segurança, foi bem feito, foi bem implantado, só que foi desvirtuado. Se você tem transparência e alguém pode ir lá e olhar o que estava acontecendo, descobrir que aquele guarda estava usando para um uso indevido, para controlar a sua vida, para monitorar tudo que você está fazendo, como você disse, existe isso de controles maiores, né, de manipulação. Mas se você tiver transparência, você garante que aquela tecnologia só vai ser usada para o bem. Desculpe, mas em momento algum eu sou contra o desenvolvimento tecnológico, em momento algum. Sim. Só que nós vemos, é nítido isso, o principal propósito que foi buscado na ciência, buscado na tecnologia, no avanço tecnológico, a China tem usado exatamente com esse propósito. Eu acho que muito antes da China, Ditinho, quem inovou trazendo o avião à sociedade não pensava em utilizar ele na guerra. Quem trouxe o invento do avião, acho que não imaginava utilizar o avião em uma guerra. E foi utilizado, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Então, é claro que toda inovação tecnológica tem o seu lado favorável e tem o lado nocivo, mas esse lado nocivo é o próprio descontrole da humanidade. A humanidade é que não tem controle sobre a sua maldade, sobre os seus impulsos, sobre os seus sentimentos maléficos. Então, essa é uma questão que realmente, acho que a tecnologia não tem o que fazer para transformar o comportamento humano. E quem é o papel do controle? É o poder público. É o que equilibra. É o que coloca as leis. É o que faz a coisa entrar nos eixos. E esse é o papel dos senhores, que é muito relevante, porque haverá desequilíbrios. Vão haver desequilíbrios. E por isso que esse momento é tão importante. De conversar e de poder esclarecer uma dúvida que existe também, professor, sobre a questão, por
porque o Brasil, segundo uma dessas grandes empresas, o maior movimento financeiro, o maior leilão da questão do 5G do Brasil, o Brasil deve ser o maior do mundo. Algumas notícias, a imprensa trouxe isso, Folha de São Paulo, o Estado trouxe, eu vi em várias fontes já sobre isso, né? O maior do mundo. E é curioso isso, porque os outros países estão aguardando os testes serem feitos no Brasil, essa transferência. Posso responder. Não, é uma dúvida. De pronto, por causa da agricultura. Nós somos o celeiro do mundo, nós exportamos grãos, exportamos comida para o mundo inteiro. E o 5G vai revolucionar a agricultura. As fazendas hoje em dia nossas operam isoladas, sem conectividade, sem transmissão de dados. E o que se aguarda muito nessa área de produção agrícola, né, do agronegócio, é a chegada do 5G. E se eu tivesse dinheiro, né, que é curto hoje em dia, mas se eu tivesse dinheiro sobrando, né, eu estaria comprando o leilão, eu estaria apostando, porque eu sei que o Brasil vai realmente fazer um proveito, vai aproveitar essa tecnologia de uma maneira magnífica. E o agronegócio é dinheiro, é muito dinheiro envolvido. A gente sabe, é interesses, óbvio. É óbvio que é interesse. Tá? Existem alguns interesses também escusos, né? Eu conheço companhias que têm interesse de monitorar a nossa colheita para poder prever o quanto você vai colher, o quanto vai quebrar a colheita, e existe uma coisa chamada mercado futuro, que movimenta bilhões. Se você tem esse dado na mão, você está rico. Então, existem esses interesses, claro, mas ninguém aqui é inocente. Vale dinheiro? Vale. O Brasil é um país continental, não existe país igual. Nós não temos vulcões, nós não temos terremotos. Nós temos uma área produtiva enorme, nós temos um clima maravilhoso. O Brasil é um país magnífico, e é óbvio que todo mundo fica de olho. E nós temos que ser espertos para também não deixar os malandros tomar conta, né? Óbvio, não dá para deixar tomar conta. Mas não é assim, não é uma coisa que existe um movimento para, né, que o 5G você vai tomar conta do país. Se a gente souber fazer leis, souber que o poder público interfira, controle, monitore, faça auditoria, nós vamos conseguir realmente fazer com que isso beneficie o nosso povo e não os outros. O senhor tem informações porque vários países estão aguardando os testes com 5G e pediram para não fazer... A Europa já tem 5G implantado, já existem cidades inteligentes. Estão aguardando. Santander é uma cidade na Espanha que é completamente automatizada, o 5G em pleno funcionamento, então não dá para dizer que eles estão aguardando. Eles estão na nossa frente, muito na nossa frente. Singapura, por exemplo? Singapura, né? Coreia do Sul. Não, assim, não dá nem, não estão aguardando testes nós não somos teste de ninguém. Justamente, eles já testaram lá e eles estão vindo agora sabendo que aquilo que eles já testaram pode gerar muito dinheiro. Dinheiro na agricultura, dinheiro nas cidades inteligentes, nos negócios. Então, eles estão de olho nisso, porque já sabem do valor. E nós também, a gente sabe, né? Eu acho que esse é o papel também. A gente pesquisa e está atualizado sobre isso. O que a gente tem que cuidar é de dizer assim, ok, vamos gerar dinheiro, mas não vamos jogar tudo para eles, né? O ideal era isso, era eu ter dinheiro para eu comprar as cotas e deixar esse dinheiro aqui no Brasil para o bem do nosso povo, do nosso país. Isso é o que a gente gostaria, né? E essa tecnologia vem toda de fora, por exemplo, ou aqui o Brasil não desenvolveu nada nessa área, ou é mantido? Boa parte. Tá? Mas aí nós estamos aqui, justamente nós estamos falando da Fluke, operadora maravilhosa, né? Uma empresa que está nascendo aqui, que vem de gente de dentro da universidade. Vamos lá, vamos botar eles a trabalhar e vamos competir. Fluke contra, eu acho que não posso citar aqui os outros nomes, né? Mas a operadora A, a operadora B, a operadora C, a operadora T, a operadora V. Nós vamos ter a operadora Fluke. Então, vamos lá, a gente tem que enfrentar os grandes. Eu acho que esse é o nosso papel, é isso que a universidade quer. Né?
É desenvolver a tecnologia. É óbvio, eu não consigo fabricar isso aqui por R$10, mas nem... Primeiro que tudo, porque o nosso sistema tributário não permitiria jamais ter por R$10 um circuito de tamanha complexidade. Mas, se eu posso comprar ele por R$10 e vender um serviço que eu possa cobrar lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, por um serviço que eu criei em cima disso aqui de R$10, fazer valer o serviço, me pagar um aluguel de R$10 por um serviço com equipamento que eu paguei, ou equipamento 10, eu estou fazendo dinheiro. E é isso que o brasileiro tem que entender. Eu não vou conseguir competir na fabricação disso, mas eu consigo competir aqui, ó. A questão, professor, é que nós vemos que o Brasil ele já não tem mais como correr atrás da produção de hardwares, mas o software dá para a gente fazer aqui, que depende muito mais da criatividade e das ideias da população brasileira. Então nós temos que acreditar no nosso povo, sim. Eu concordo com o senhor, porque realmente correr atrás dessa tecnologia do hardware, fazer o equipamento, a caixinha, nós não vamos conseguir correr atrás, mas o software, a criatividade o brasileiro ainda tem. E nós temos que investir nisso. Eu concordo com o senhor. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Foi muito enriquecedora. A Sociedade de São Carlos, a Câmara Municipal de São Carlos, tem muito a lhe agradecer. Sua participação foi muito honrosa e altamente produtiva. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu quero chamar à tribuna agora o arquiteto urbanista, filho de São Carlos, né? José Eduardo Caligiuri Anra. Ele vai falar para a gente também a experiência que ele tem em relação às cidades inteligentes e à internet 5G. É isso, né, Eduardo? Oi, isso. Bom, vendo as apresentações aqui e de quando me convidaram para participar, eu pensei como contribuir enquanto urbanista com a discussão do 5G aqui em São Carlos. O que eu vou propor aqui é uma reflexão rápida de o que é cidade inteligente e onde que o 5G vai conseguir fazer a gente evoluir, poderia levar São Carlos. Então, para a gente falar de cidade inteligente, o que seria inteligência? A nossa capacidade de entender um problema, resolver ele e se adaptar às novas condições. Isso é ser inteligente. E como que a gente fica mais inteligente? A inteligência vem com conhecimento. O conhecimento é o quê? É algo seletivo que importa para a gente, ou seja, que a gente importa de algum lugar. A gente importa o conhecimento e vai ficando mais inteligente. E a gente importa de onde? De uma base de informação. Porque o conhecimento ele é seletivo, ele não é cumulativo. A informação é cumulativa, a gente consegue ter muita informação, mas a gente vai ter um limite de conhecimento. Agora, se a gente aumenta a base de informação que a gente consegue acessar, a gente aumenta a nossa potência, a nossa capacidade de ficar inteligente como cidade. Por isso, quando a gente fala de 5G ou de internet das coisas, a gente precisa pensar na nossa capacidade de gerar informação sistematizada, gerar dado, abrir dado público. Isso é o que a gente precisa fazer para a gente ser inteligente, porque a gente aumenta a base de onde a gente importa o conhecimento que nós vamos ter como município. É aí que entra a questão da cidade inteligente. Então, quando a gente está falando de gerar dados para uma cidade inteligente, é pensar não só nas tecnologias que dependeriam do 5G, mas de coisas que a gente pode fazer hoje já com o 4G, que é um pouco do que o Joaquim trouxe. Então, quando a gente fala de 4G, hoje a gente poderia estar monitorando, por exemplo, o nível dos rios daqui de São Carlos, que a gente sabe que é um problema. Seria muito fácil e já do ponto de vista da tecnologia não é complexo e não precisa do 5G, e a gente poderia estar monitorando toda vez que vai ter uma enchente, avisar com 5 horas de antecedência aqui no centro, via as associações, falar, olha, o rio está enchendo, pode começar a guardar as coisas porque vai dar problema, a gente já tem a média histórica, a gente já sabe como isso acontece. Poderia estar nos semáforos da cidade, poderia estar monitorando o trânsito, poderia estar monitorando o estoque de merenda nas escolas, um monte de coisa poderia estar sendo feita nesse sentido já. Então, minha recomendação para São Carlos, sendo muito breve, é de que não vamos esperar o 5G. Se o município quer ser um município inteligente, tem que ser inteligente agora. Tem que começar a abrir o dado, tem que começar a pensar como estruturar a informação, e as universidades estão aqui, são excelentes para guiar o município nesse caminho de como construir a informação, e isso estando aberto com o movimento de startups que a gente tem hoje em São Carlos, muita gente poderia trabalhar sobre esses dados e criar novos serviços. Acho que de Smart City seria isso o que eu acho que é a principal conexão, mas só um parênteses, que pensar em Smart City não é só high-tech, também é tecnologia antiga que a gente já absorveu.
Então, quando a gente pensa em Smart City, não é só pensar em internet das coisas. É lembrar que adensar as pessoas no centro é importante, recuperar o centro urbano é mais sustentável do que colocar todo mundo no espraiamento urbano para as bordas, distribuir a saúde de forma mais igual. Não é uma superação daquilo que já foi pensado, mas uma evolução. Então, uma coisa não supera a outra. Acho que são essas duas colocações que eu queria deixar. Não sei se fica alguma dúvida. Muito obrigado. Bem rápido. Eu quero também aqui colocar uma questão que isso envolve muito os políticos aqui, mas acho que é um tema que a gente vai estar debatendo muito aqui na cidade, porque a gente sabe que já existe um modelo de trabalho de algumas empresas que oferecem às cidades a implantação dessa tecnologia e com uma questão muito delicada, talvez até muito friável de Tim, Lucão e Caco Colense, que são os políticos aqui que estão aqui presentes, que é a questão da a empresa trabalhar a iluminação pública e oferecer a internet 5G. Isso porque existe uma taxa de iluminação pública que faculta a decisão política dos municípios nesta implantação. O senhor teria alguma experiência com algo semelhante? A sua empresa tem alguma expertise nesse assunto? Não, nunca trabalhei especificamente com isso, mas eu acho que o debate que vai entrar quando se faz a parceria com a empresa é a propriedade do dado. De se a empresa vai ter ou não vai ter a propriedade do dado público, porque se ele é gerado pelas pessoas, ele tem que estar aberto para as pessoas, e não para a empresa que só está fazendo a ponte de conexão. Aí é uma discussão importante, se nós vamos gerar dado, quem vai ser o proprietário do dado? E acho que foi o que o professor Fernando falou. É a questão da segurança. Exatamente, a segurança e a abertura. Nós vamos estar controlando. Uma coisa é se uma pessoa vê a câmera, e se dentro da cabine daquele guarda tivesse uma câmera filmando o guarda, e não só ele filmando as pessoas. Aí nós estamos falando de propriedade de dado, que é onde essa discussão vai acontecer. Ok, tudo vai ter internet das coisas. Quem vai ser proprietário do dado? Hoje, tem uma briga em São Paulo, que eu acompanho como urbanista que atua na cidade. Antigamente, o metrô não liberava o GPS. Ou seja, as pessoas não poderiam ter acesso aos dados do metrô. E a população fala, tá, mas espera aí, por que eu não posso ter? Para monitorar o trânsito. Entende? Entram questões. Numa época, o metrô alegava, para participar de algum movimento de dados abertos, o metrô alegava questões de segurança. Por outro lado, trens na França liberavam. E aí entra, pô, peraí, está tendo mais ameaça aqui que na França, tem alguma coisa errada. Então, assim, aí que é para onde a discussão caminha do dado público. Vamos levantar dado da cidade, o dado tem que estar aberto. Nessa ocasião, tinham 2 startups trabalhando, gerando receita, empregando população, tributando no município, que queriam um sinal para gerar emprego na cidade. E a cidade estava fechando. Os caras falaram, pô, peraí, o dado já está pronto, já está estruturado, eu estou oferecendo emprego, melhorando o trânsito da sua cidade, o que mais quer que eu faça para... Entende? Então, são questões que vão se colocar quando você traz a parceria para gerar o dado. Perfeito. Encerrou? Se tiver alguma dúvida... Eu quero trazer agora o convite ao Danilo Amaral de Oliveira. Ele é mestre em ciência de computação pela USP e ele é fundador da Sigalei. Ele vai falar um pouco para a gente também sobre essa interação de poder público e iniciativa privada via tecnologia. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Assim como o Zé falou dos casos de empresas que usam dados públicos para gerar valor, o Sigalei é um exemplo prático disso, né? Hoje a gente presta serviço para mais de 70 empresas espalhadas pelo país, que a gente faz monitoramento basicamente do Congresso Nacional, Assembleias Estaduais, do que está sendo debatido, né, enquanto política pública e projetos de lei, e informa de maneira específica qualidade para eles, né. O que eu quero trazer aqui, eu acho que o professor Osório e o Zé já cobriram bem a parte de tecnologia, a parte do impacto dos dados abertos. Eu quero contribuir aqui, são 2 aspectos, tá? Primeiro, o aspecto de vantagem para o município de São Carlos, por exemplo, de você ter uma infraestrutura de informação, não só de dados, né? Existe a máxima que a gestão pública é um jogo de escolhas trágicas, né? Porque você investe em saúde, deixa de investir em educação. Aí investe em educação, deixa de investir em saúde. Então, sempre é uma questão de priorização do que realmente é mais importante para a cidade, né?
E quando a gente fala de São Carlos, a gente está falando da maior organização do nosso espaço. O orçamento da cidade de São Carlos está batendo 1 bilhão, né, ano. Ou seja, cada decisão, cada real tomada decisão que a prefeitura gasta, que a Câmara de Vereadoras aprova, é muito importante, é um valor muito considerável. A gente precisa, de alguma maneira, garantir que aquele dinheiro investido seja da melhor forma possível. Como que a parte de tecnologia pode ajudar nisso? Tendo uma estrutura de informação, né, você consegue ter mais dados, mais informação, exatamente complementando o que o Zé disse, que é você ter uma decisão inteligente. Hoje nós sabemos, é óbvio que você vai fazer um investimento na infraestrutura, você pode coletar, organizar dados para tomar uma decisão, mas quanto tempo demora para construir aquela planilha, para construir esse dado? Não é escalável. Para cada real você fazer uma planilha, não consegue, você vai gastar mais tempo organizando a informação do que tomando decisão. Você tendo uma infraestrutura de informação e de dados, você consegue rapidamente ter esse sistema e perguntar para esse sistema: ok, eu vou investir em saúde, né? Aonde as pessoas estão mais se deslocando? Quais são as UPAs que as pessoas estão indo mais? Quais são os procedimentos que estão mais sendo relacionados? Como o professor disse, cada sensor vai ser muito barato, $1. Então você pode espalhar sensores pela cidade para você organizar esses dados e assim você ter informação específica para te ajudar a tomar a decisão. Então, quando a gente fala de tecnologia como a 5G, está falando de dados está falando de informação está falando de inteligência. Ou seja, cada vez mais a gente vai possibilitar que o potencial da decisão dessa casa e da prefeitura sejam cada vez melhores, né? Porque você vai ter dados para tomar a decisão e você vai ter dados para depois verificar se aquela decisão foi eficaz ou não, né? Essa é a primeira parte que eu queria comentar. E a segunda parte que eu queria falar é exatamente esse impacto social se o governo adotar essa estratégia como plataforma, não como solucionador dos problemas. A gente sabe que a administração pública não dá para resolver todos os problemas. É impossível, porque são muitos problemas e a todo momento surgem novos problemas que não estavam preparados, né? Existe uma ideia de ser o governo como plataforma, ou seja, um governo digital no sentido que reorganiza dados, informações sobre aquilo que está acontecendo, disponibilizar esses dados para que a população possa e a sociedade possa começar a desenvolver serviços em cima desses dados, né? Por exemplo, se a gente tem todos os dados, por exemplo, de semáforos ou mesmo de comércios que existem em São Carlos de maneira atualizada, de maneira fácil de ser usada, pode ser esses dados ser utilizados para criar novos serviços dentro aqui da cidade de São Carlos, né? Serviços de turismo, serviços de informação, serviços de transporte. Se a cidade permite que esses dados estejam todos organizados e fáceis de ser consumidos, uma startup pode surgir a qualquer momento para consumir aqueles dados e prestar um novo serviço que antes não existia, né? Então, pensar o governo como provedor de informação para que a sociedade possa conectar novos produtos, novos serviços, você consegue escalar, de fato, potencial de soluções para resolver os problemas da cidade, né? Então, o que o 5G significa? É exatamente a escala da informação, a escala dos dados de infraestrutura que pode ser, caso, né, seja utilizado para, conforme foi imaginado, e a gente consiga barrar por regulamentação casos de usurpação da privacidade, né, a gente consegue pender para o lado positivo da tecnologia, né? E como a gente maximiza isso? Então, eu queria deixar essas duas reflexões. Então, a primeira dos dados, informações, sensores espalhados para potencializar o desenvolvimento de políticas públicas. E o segundo passo, como governo, como plataforma, para que essas soluções, a sociedade possa colaborar na construção de soluções e possa gerar valor em cima dessa informação. Na tarde de ontem, nesta casa, foi aprovada o projeto de lei ordinário 473, foi de minha autoria, inclusive,
que dispõe sobre a instituição de instrumentos e procedimentos para facilitar parcerias entre o poder público municipal e as empresas de tecnologia, de inovação tecnológica. Ou seja, é um incremento para que as startups também estejam participando em parcerias público-privadas com o município de São Carlos. É um primeiro passo aqui iniciado, né? E essa casa ontem aprovou por unanimidade. É uma informação que não sei se chegou ao conhecimento dos senhores, mas cabe a gente citar. Em relação ao senhor, fala uma coisa que o conteúdo de informação e as decisões públicas, elas são realmente para o público. A política, da maneira que ela é fundada no mundo, ela tem os representantes políticos eleitos, escolhidos pelo povo, em um modelo que antecede a revolução digital, em um modelo que antecede a internet, até a internet como nós vemos hoje, com tanta presença na vida de cada um de nós. Você pode ver que eu estou aqui o tempo todo acessando o meu smartphone também. Em relação àquilo que o senhor trouxe, né, o senhor vê assim, uma interação maior, a participação popular remota, como também um fator decisório e que a internet, nesse caso a internet 5G, pode facilitar as consultas públicas, a opinião popular, mudar os rumos do município, do estado, da nação? Com certeza, com certeza. Eu acho assim, a Casa Legislativa, o governo, cada vez mais vai ter maior importância e relevância. Isso nunca vai ser substituído por robôs, enfim, porque faz parte da legitimidade da decisão de pessoas tomarem decisão do que é importante para elas. Nunca vai ser um robô, né? Mas o que eu acho que reunir 15 vereadores, né? Por exemplo, nessa casa 21 vereadores, é extremamente cara essa estrutura. Trazer 21 pessoas qualificadas que representam a população de São Carlos para tomar decisões, isso é caro. Isso é caro. A democracia é cara, né? A questão é, como que a gente melhora a decisão das pessoas que estão aqui? Muitas decisões são tomadas aqui, são todas importantes, mas decisões, por exemplo, nomes de rua, você poderia terceirizar para os cidadãos escolherem. Você abre uma consulta pública pela internet, as pessoas escolhem o nome de rua, escolheu, por exemplo, né? Que é uma decisão que precisa ser tomada em coletivo, só que você precisa dos 21 vereadores decidindo isso, sabe? Será que a gente precisa, ou a gente precisa 21 vereadores decidindo o orçamento da cidade, que é um dos maiores orçamentos do Estado? E nós precisamos, é uma questão de prioridades, não dá para escolher tudo. Então, eu acho que a tecnologia, nesse sentido, ela vem para liberar tempo de vocês, para vocês pensarem cada vez coisas mais importantes nesse sentido. A gente pode usar dessa forma, né? Eu vejo muito nessa forma como pode contribuir para o nosso sistema de tomada de decisão. Eu quero lhe agradecer bastante ao Danilo Amaral de Oliveira, que é da MS em Ciência de Computação pela Universidade de São Paulo. A gente queria convidar aqui também, está aqui conosco, um empresário do setor de tecnologia digital, que é o Tom Rissetti, o Winston Rissetti. Ele é proprietário da ONI. E ele também é um grande entusiasta da internet 5G, e ele traz aqui um movimento assim muito contagiante, né? A gente conversa, vê que ele contagia com o quanto que ele vê importância, e eu acho que é interessante você trazer um pouco dessa energia, dessa informação e desse entusiasmo que você tem em relação ao 5G. Por favor. Obrigado, Chico. Boa noite. Boa noite, Gitinho. Boa noite quem está aqui, quem está assistindo a gente. Eu não sou técnico na área de 5G. Eu sou um empresário que gosto muito de tecnologia e gosto de inovação, e acredito que a inovação é que vai fazer o diferencial de uma cidade que nem São Carlos, que tem esse tanto de talento para ser explorado, e principalmente quando a gente está concorrendo com outras cidades de inovação, eu acho que a gente ainda sai na frente, porque uma coisa que a gente tem de sobra aqui na cidade é talento. E quando a gente vê uma cidade que nem
Santa Rita do Sapucaí, que tem pouco mais de 25 mil habitantes, testando o 5G, e Florianópolis também testando o 5G, eu acho que é uma coisa para a gente acordar que a gente não pode ficar atrás de ninguém, principalmente sendo considerada a capital da tecnologia. São Carlos, como a gente sabe, demorou demais para a parte das universidades, do empresariado e do poder público começar a conversar entre si. Parecia que era uma coisa muito dividida. Então, na universidade, várias ideias espetaculares nasceram e morreram lá como paper, não andou. Empresas de tecnologia deixaram de vir para São Carlos, um pouco por causa de burocracia, um pouco por causa do imposto cobrado, ISS em São Carlos, em alguns meios são 5%, em outras cidades de tecnologia, como Campinas e Florianópolis, são 2%, que é uma coisa que atrapalha bastante também empresas tecnológicas virem para cá. Se a gente estiver na mesma base de imposto, de não ter tanto problema criado para vir a empresa, eu acho que a gente está na frente de todo mundo. E é o que a gente estava falando da tecnologia 5G. A tecnologia 5G, a gente está olhando pouco para a história do 5G, falando só de telecom. O 5G vai revolucionar a nossa vida, vai ser o antes e o depois do 5G. É o IoT, é o VR, é o AR, é o drone. O drone não está ali para fazer uma entrega. O drone está ali para salvar uma vida. Puxa vida, se você bate com um carro em algum lugar, o drone pode levar um equipamento de socorro, de primeiro socorro lá, você pode levar um medicamento antes que todo mundo, e tudo isso vai depender do 5G. O dado não é só para o telecom. O dado é para tudo que a gente vai viver de 5 anos para frente. O 5G é uma revolução. E eu também entendo essa história do... Quando chegar, pode acontecer o mal? Pode. Mas o bem vai ser muito maior. É que nem você pode cometer um mal pelo seu smartphone. Posso receber um golpe de alguém me falando para pôr dinheiro na conta dele, falando que sequestrou alguém da minha família e tudo isso. Esse é um malefício. Mas e os benefícios que isso aqui me traz hoje? Eu não consigo mais viver sem. Eu acho que vale a pena a gente correr o risco de ter um pequeno malefício pelo tanto de benefício que a gente vai ter com a rede 5G. E principalmente o que eu acredito é, quem chega primeiro toma água limpa. São Carlos tem que estar na vanguarda do movimento 5G. A gente tem falado com uma empresa de infraestrutura de telecom, que acha que São Carlos é o polo para começar um teste em campo da tecnologia 5G. Claro, temos muita coisa para andar, temos a Anatel para autorizar, temos 1 bilhão de coisas. Mas eu acredito que a hora de se mexer é agora. Muito obrigado, Tom. Obrigado a você, de novo, como entusiasta. Também estou aqui com vocês. Valeu. Muito obrigado. Obrigado e boa noite. O secretário da Gestão e Planejamento do município de São Carlos, Carlos Alberto Colense, também vai pautar alguns tópicos relevantes a essa associação. Boa noite a todos e a todas. Agradecer o convite do vereador Chico. E dizer que a prefeitura precisa dessa parceria com a universidade para atualizar seu parque tecnológico. Muito embora a cidade seja da ciência e tecnologia, a prefeitura está muito aquém. Primeiro, por ser poder público, né? Um elefante tentando navegar na velocidade que a tecnologia exige e merece. E, infelizmente, São Carlos não é diferente de outras cidades. Do ponto de vista da estrutura interna,
nós temos ainda várias dificuldades. Nós estamos falando em 5G, onde algumas regiões da nossa cidade não chega nem o cabo de fibra ótica, o sistema ainda é via rádio. Então nós temos uma disparidade social de acesso à tecnologia, da democratização ao acesso da tecnologia, que o poder público tem por missão tentar nivelar ou trazer esse nivelamento social no mundo tecnológico. Do ponto de vista estrutural, nós inauguramos esse ano o acesso eletrônico ao orçamento municipal. Foi a primeira iniciativa que nós tivemos. Tivemos a participação de 335 pessoas, mais ou menos, um universo de mais de 100 mil eleitores. Então, essa democratização, quando você fala em priorizar, né, as ações, nós precisamos ver se tem a democratização do acesso à votação, porque hoje o pessoal vota e também a democratização, né, do interesse do cidadão. Interesse do cidadão. Né? Porque então, a democracia é muito bonita, mas a gente convoca as pessoas, convida as pessoas a participar, e nem sempre o cidadão quer participar da política. Então nós temos que ter esse equilíbrio de dar essa possibilidade de acesso a todos. O ano que vem nós vamos inaugurar a mesma metodologia para a lei de diretrizes orçamentárias e tentar buscar essa conectividade entre o poder público e o cidadão. Está na minha mesa um programa de Big Data, colocando a prefeitura no smartphone, mas por falta de condições financeiras deixou para o ano que vem. Então, é também uma ligação. É que a prefeitura tem muita gente ainda que acha que se ficar sabendo do problema, começa a dar comichão, né, de não conseguir resolver. E eu tenho falado, não é porque você não tem a informação, não ouve a população, que o problema vai sumir. Nós temos que justamente transformar esses dados em informação e informação em planejamento, visando melhorar e satisfazer aquela necessidade. Nós também fizemos, por força de um apontamento do Tribunal de Contas, o Plano Municipal de Tecnologia da Informação. A empresa vencedora em Brasília já está na cidade colhendo a informação do avanço tecnológico, um plano de avanço tecnológico para a prefeitura para os próximos 3 anos. Então nós vamos ter um plano, tentar organizar o nosso sistema, que é totalmente falho, obsoleto. O sistema que nós adotamos é o GIAP. O GIAP ele funciona bem do ponto de vista da contabilidade e da administração propriamente dita, mas os seus módulos de saúde, educação, segurança, eles não se conversam. Um exemplo disso, quando secretário da Saúde, nós tentamos instalar um controle melhor da nossa farmácia. E, primeira dificuldade, computador, compra o computador. Falta internet, investe em internet. E ao deparar, então, na informatização, descobrimos que mais de 3 mil usuários não eram moradores de São Carlos. Então, isso havia um certo impacto no nosso orçamento, nós tentamos disciplinar, mas também se perdeu porque o nosso sistema, o GIAP, não dá as condições necessárias para o bom uso. Fora isso, os nossos funcionários, que tem como funcionário público aquele que começou a carreira recentemente, então já é nascido na tecnologia, mas tem pessoas com 30, 35 anos de casa que não têm a mesma agilidade. Então nós temos também de ter um treinamento muito intenso para nivelar esse conhecimento e aproveitar a tecnologia. Então, da nossa parte, nós começamos também, por incrível que pareça, acabar com o papel na administração pública. Começamos, já existe, inauguramos, né, o primeiro processo virtual na prefeitura, junto com a Secretaria da Comunicação, Secretaria de Segurança a segunda, porque também, a hora você vai implantar, falta equipamento. Então, falta o digitalizador, falta o computador, e aí a gente começa a buscar. Isso não nos frustra. Eu acho que tem que começar um dia, e a ideia é a gente comece e deixa melhor para o próximo gestor avançar. Isso do ponto de vista da estrutura da administração. Nós estamos tentando ganhar, né, o tempo perdido aí e atualizar a parte tecnológica da prefeitura. Podendo, inclusive, o cidadão marcar sua consulta, receber seu exame, na construção civil ser tudo digitalizado. Eu tive em Bilbao, na Espanha, há 6 anos atrás, lá o cidadão já é eletrônico, né? Ele não vai na prefeitura, é tudo
por um cartão, na época de memória, né, que ele tem acesso a tudo. E isso já era um projeto da Espanha, da Europa, que está bem avançado. A nossa ideia também é que um dia nós cheguemos lá. Na questão do 5G, eu acho que é uma tecnologia que nós não podemos ignorar. Veio para ficar, né? Estamos atrasados. Como é que a gente investiria nisso? Parceria público-privada. A Prefeitura não tem condições de fazer investimento em tecnologia 5G, colocando à disposição esse acesso a essa tecnologia para a cidade. Quando você falou em PPP, a PPP da iluminação pública já vem embutida a possibilidade do 5G. Né? Para cada poste já tem todo um sistema de conectividade que regula desde a luminosidade do poste, a questão de segurança, a questão de trânsito, e traz a São Carlos numa tecnologia também de ponta. E aí, Caco, cabe a gente salientar que entre o papel importante desta casa e a sociedade tem que se manifestar, porque na parceria da iluminação pública, que você inclui tecnologia 5G, um controle mais efetivo da iluminação, reduzindo os custos, os gastos de eletricidade que o 40% a 50%. Que o município tem. Então, nesse ponto, haverá até a necessidade de a gente pensar até a possibilidade da cobrança da taxa de iluminação pública, que o município faculta ao município essa possibilidade. Então, nós temos aqui, são vários, veja só, a partir de um tema que nós estamos tratando hoje, nós estamos dando abertura para uma questão que até é polêmica e friável, né? Quando você fala, o município vai aumentar a arrecadação a partir de uma nova contribuição. E essa contribuição teria uma recompensa à sociedade? Essa é a pergunta, uma análise econômica desse impacto. Se isso traz benefício, o custo que o cidadão pagaria e o quanto isso renderia a esse mesmo cidadão com essa acessibilidade e com essa melhoria de tanta segurança, assim como para o município uma economia na eletricidade. É possível, Chico, eu tenho feito alguns estudos e algumas cidades estão experimentando fazer a parceria público-privada sem instituir a contribuição de iluminação. O importante dessa contribuição é que sinaliza para o empresário que, independente do prefeito que esteja, ele vai receber pelo dinheiro investido. Então, a hora que eu sinalizo a implantação de uma contribuição de iluminação pública, o investidor, o mercado entende que ele vai receber o dinheiro investido. Quando eu deixo de ter essa contribuição, porque ela é específica e vinculada às despesas do investimento, o empresário, o mercado já se afasta por medo do calote. Então, essa casa precisa um dia discutir, fomentar, ampliar o debate sobre as possibilidades de investimento da iniciativa privada para o setor público. E uma delas é a parceria público-privada, concessões onerosas, é um grande debate. Não tem dinheiro para todos. As cidades que tomarem a iniciativa de começar a ter uma segurança jurídica, uma pacificação dos políticos, Câmara e Prefeitura, como hoje está. Você cria um ambiente propício de investimento do mercado. Um exemplo disso, nós tínhamos no Brasil 11 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. Tive a semana passada no Banco do Brasil, esse dinheiro acabou. Todos os municípios que tiveram que pegar, pegaram. São Carlos foi privilegiado, conseguiu pegar uma linha de financiamento de 20 milhões. Mas os 30 que vai pedir já não tem mais o dinheiro, passou para o ano que vem. Outras cidades já não vão conseguir ter o acesso. Então, o que quer dizer? Nós não temos, né, infelizmente, o Brasil não tem essa possibilidade financeira para investir em infraestrutura. Das 220 PPPs que tem no Brasil, assinaram 29 e 30. Porque o mercado não tem a segurança jurídica, a segurança política para o investimento. Então, a PPP funciona com garantias e riscos. E isso tem que estar muito bem sincronizado, muito bem escrito, para que o empresário possa investir. Do ponto de vista da administração, nós temos hoje 51,5 pagamento de funcionário, 28 gastos com educação, 29,30 gastos com saúde, nós temos 3 ou 4% para distribuir para as demais secretarias.
Então, nós não conseguimos fazer a nossa cidade inteligente por conta disso. Temos aí um bairro da Embrapa, né, uma área grande da Embrapa, nós estamos tentando desenvolver uma cidade inteligente, que seria uma escola, junto com as universidades, para poder fazer essa cidade inteligente, mas também com a iniciativa privada. Então, as ideias são boas, a gente ganharia escala aplicando as tecnologias à própria prefeitura, mas nós perdemos um pouco o poder de investimento. Quanto mais cedo a cidade se conscientizar a importância dessa tecnologia e outras, né, a gente avançaria. Porque o ferro é bom, a areia é bom, a tecnologia é boa, mas desde que sirva a população, né? Não adianta você ter um drone por ter um drone e deixar guardado lá na segurança achando que vai revolucionar. Então, eu estive na Áustria representando São Carlos e vi o que é uma cidade inteligente. Tudo funciona, né? A energia é economizada, a água é controlada, o carro autônomo ele trafega normalmente, tudo funciona no horário. Esse é o nosso desejo de consumo num país que está em desenvolvimento. E a ideia é a gente trazer essa Smart City para a cidade de São Carlos. Existe um piloto sendo desenvolvido a título até de colaboração. Nós vamos tentar ocupar essa área da Embrapa com essa cidade inteligente, com esse modelo, e buscar parcerias para o desenvolvimento da cidade, ou pelo menos ter um bairro que seja de forma inteligente. Nós precisamos, São Carlos precisa pensar daqui a 50 anos, né? Então nós precisamos ter um planejamento estratégico. Que cidade que São Carlos deseja ser daqui a 50 anos? Eu acho que ela não precisa crescer mais, ela precisa se desenvolver, né? Vai se espraiando, nós não conseguimos dar as condições necessárias, a cidade está de bom tamanho com 250 mil pessoas. Eu acho que agora a gente precisa desenvolver. Nós precisamos garantir a segurança tecnológica da futura geração, segurança hídrica, cadê a nossa represa para a próxima geração? A questão da água, nós precisamos ver isso também. Então, essa ideia que seja, né, do 5G, seja a porta de entrada de um planejamento estratégico para São Carlos daqui a 50 anos, viu, Chico? Então, parabéns pela iniciativa. A Prefeitura está à disposição de vocês, de usar a Prefeitura como celeiro para desenvolver essas tecnologias. A gente sente muito falta da universidade para estar dialogando e avançando nesse sentido, né? Então, nós estamos à disposição. Acho que nós vamos deixar uma prefeitura melhor do que nós pegamos para as futuras gestões, principalmente na área de planejamento. Obrigado, Chico. Fica à disposição para perguntas e questionamentos. Obrigado, Caco. Foi muito importante sua fala, porque o que nós vemos hoje no mundo empresarial é que a revolução tecnológica deixou de ser um sonho e passou a ser um foco de investimento. As empresas hoje investem sabendo que o retorno financeiro é saudável. E investem nessa revolução tecnológica, em sistemas de informação e dados para preservar, para economizar, para ganhar mais, para ter estratégia direcionada de mercado. O que a gente vê é que São Carlos pode ser também um município que traga uma revolução, uma inovação muito grande na administração pública, desde que nós estejamos acompanhando essa revolução tecnológica, fazendo sim um investimento. Porque quando a gente fala, mas temos que investir tanto, vamos ter que tributar mais em tanto, quer dizer, mas nós temos que pensar São Carlos para o futuro. Porque se nós pensarmos São Carlos, como São Carlos foi no século passado, ou há 2 séculos atrás, nós teremos uma cidade mais tranquila, mas nós não estaremos inseridos no mundo contemporâneo. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos aqui nessa noite. Eu queria até lembrar o Caco também que ontem a aprovação do projeto de lei ordinária 477 aqui nessa casa está agora para ser sancionada essa lei, e é um grande passo, um passo muito importante para que São Carlos possa realmente inovar na administração pública e a gestão se tornar mais eficiente, a exemplo daquilo que já acontece no setor empresarial. Eu quero agradecer a todos pela presença. Nós já estamos chegando aqui às 9 horas da noite, né? E eu acho que foi bastante rica, apesar de um quórum sempre pequeno. As minhas coisas sempre são com poucas pessoas, né? E as pessoas, você não desanima? Não desanimo não, porque a minha vida eu sempre lutei com dificuldade. Infelizmente, a gente vence
com muito pouco, a gente acaba vencendo as dificuldades. Eu acho que a grande vantagem que tivemos é que com poucas pessoas tivemos um debate de alto nível. Quero agradecer a presença de todos, e especificamente ao Roberto Marcelo Terantônio, é isso? E ao Marcelo Cirboni, eles são do Centro de Informática da USP. Também aqui tiveram presentes e colaboraram também bastante com a riqueza desse debate. Muito obrigado a todos e uma boa noite.